Batman chega no hospício, com uma expressão séria e determinada, se aproxima de seu arqui-inimigo, o Coringa. Ele decide abrir seu coração e expressar seus pensamentos mais profundos. Ele questiona se eles estão destinados a se matar, se um deles vai acabar com a vida do outro. Batman reflete sobre a possibilidade de sua própria morte ou a morte do Coringa, ponderando sobre o significado de seu relacionamento mortal. Ele deseja ter a certeza de que tentou mudar as coisas entre eles, pelo menos uma vez. Batman enfatiza que está falando sobre vida e morte e expressa sua relutância em ser responsável pela morte do Coringa. Sua voz ecoa no ambiente tenso, enquanto ambos enfrentam o inevitável confronto final. O impostor, disfarçado de Coringa, entra em pânico enquanto é abordado por Batman. Ele tenta se defender, alegando ter direitos e pedindo para que tirem as mãos dele. O impostor está claramente assustado e confuso, com Batman perguntando onde o verdadeiro Coringa está. O impostor questiona se Batman percebeu o que acabou de fazer e exige que o tirem dali. O comissário Gordon está claramente em estado de choque e horrorizado com a situação. Ele grita para que alguém abra a porta, enquanto expressa sua preocupação com o prisioneiro. Gordon está ciente das leis que protegem os prisioneiros contra maus tratos e exige que Batman não faça nada que possa prejudicar o prisioneiro. Sua voz ecoa no ambiente tenso, enquanto ele tenta controlar a situação e proteger os direitos do impostor. Batman encara o comissário Gordon com seriedade e determinação. Ele reconhece a preocupação do comissário e decide entregar a responsabilidade nas mãos dele. Enquanto isso, no parque de diversões, o dono do parque se aproxima do Coringa, tentando negociar a venda do parque. O dono do parque expressa entusiasmo ao ver o Coringa e pergunta se ele já olhou tudo e se é isso mesmo que ele está procurando. O Coringa, com seu típico sarcasmo, responde de forma irônica. Ele descreve o parque como sendo espalhafatoso, feio e usado pelos mendigos como privada. Além disso, ele afirma que os brinquedos estão em péssimo estado, podendo machucar ou até mesmo matar qualquer criança facilmente. Surpreso com a resposta do Coringa, o dono do parque pergunta se ele não gostou do que viu. O Coringa, com um sorriso malicioso, responde que não apenas gostou, mas adorou. O dono do parque, confuso, questiona se isso significa que o Coringa vai comprá-lo, e se ele não acha o preço alto demais. O Coringa, com sua característica loucura, responde que o preço é uma verdadeira pechincha e que dinheiro não é um problema nos dias de hoje. Sua resposta deixa o dono do parque perplexo, enquanto o Coringa continua a sorrir, revelando seu interesse em adquirir o parque de diversões. Em um flashback sobre o passado do Coringa, vemos uma cena em que ele está conversando com sua esposa, Jeannie. O homem que mais tarde se tornaria o Coringa parece desanimado e desapontado. Sua esposa pergunta como foi o seu número e se as pessoas gostaram. O homem responde de forma hesitante, dizendo que eles disseram que talvez o chamem, mas ele ficou nervoso e misturou as piadas. Jeannie expressa um "ó" de surpresa, mas o homem a interrompe, dizendo que ela quis dizer algo com aquele "ó" e que foi um "ó" de censura. Jeannie tenta se explicar, dizendo que não quis dizer nada, mas o homem continua a desabafar. Ele questiona se ela quis dizer coisas como "ó, não conseguiu o emprego" ou "ó, como vamos alimentar o bebê". Ele expressa sua preocupação e afirma que se importa com a situação. Ele se sente culpado por não conseguir sustentar a família e se considera um fracassado. Jeannie tenta acalmá-lo, dizendo que o bebê só vai nascer daqui a 3 meses e que a senhora Burkes pode não cobrar o aluguel agora, pois sente pena dela. O homem, no entanto, acredita que a senhora Burkes o odeia e reclama das condições da casa. Ele expressa o desejo de tirá-los dali antes que o bebê nasça e lamenta não ter dinheiro para morar em uma vizinhança decente. Ele se sente inferior a garotas que ganham mais dinheiro do que ele, sem precisar contar uma única piada. Ela tenta animá-lo, dizendo que ainda o ama, independentemente de ele ter um emprego ou não. Ela ressalta que ele ainda a faz rir. A conversa termina com um momento de ternura entre o casal, enquanto eles enfrentam as dificuldades juntos. No parque de diversões, o dono do parque elogia a aquisição do Coringa e diz que o lugar não está tão ruim assim. Ele afirma que alguns brinquedos ainda estão firmes e que o parque pode voltar a funcionar normalmente. O Coringa concorda e pede para que o dono do parque aperte sua mão. O dono do parque, um pouco confuso, cumpre o pedido do Coringa.
O Coringa então afirma que não terá que pagar nada pelo parque, pois seus colegas já convenceram o sócio do dono do parque a assinar os documentos necessários uma hora antes. Ele diz que a propriedade já é dele e que o dono do parque deve estar feliz com isso. O Coringa promete melhorias para o parque e garante que o dono do parque ficará de queixo caído quando notar as mudanças. Ele diz que precisa alugar equipamentos e contratar homens para começar as reformas e cuidar de sua atração principal. Ele se despede e pede para que o dono do parque fique à vontade. Na Batcaverna, Alfred entrega um refresco para Bruce Wayne, que está vestido como Batman. Ele pergunta se Bruce deseja mais alguma coisa ou se só isso é suficiente. Bruce responde que só isso é suficiente e expressa sua frustração em relação ao Coringa. Ele diz que tem tentado descobrir o que o Coringa pretende fazer, mas é quase impossível. Ele afirma que não conhece o Coringa, mesmo depois de todos esses anos. Ele se pergunta como duas pessoas que não se conhecem podem se odiar tanto. Enquanto isso, a Batcaverna permanece silenciosa, com apenas o som do gotejar da água ecoando no ambiente. Bruce está claramente preocupado e frustrado com a situação, enquanto Alfred permanece em silêncio, respeitando a privacidade de seu patrão. O pai e a filha estão em casa, enquanto o pai está trabalhando em um projeto. Ele expressa sua frustração com o Coringa, dizendo que odeia quando o levam para a cadeia e reza para que ele fique lá. Ele afirma que, quando o Coringa escapa, ele pede a Deus para que nada de ruim aconteça. A filha tenta animá-lo, oferecendo-lhe um pouco de chocolate que ela fez. Ela também encontra um álbum da Mulher Gato que estava perdido e começa a arquivá-lo. Ela reclama que o pai está usando muita cola e que as páginas estão grudadas. Ela também aponta que as calças do pai estão sujas. Enquanto eles conversam, alguém bate na porta. A filha acredita que seja a Colleen, com quem ela tem aula de yoga à noite. Ela pede ao pai para esconder a bagunça e eles começam a conversar sobre o Coringa. A filha lembra de quando o pai descreveu o rosto branco e os cabelos verdes do Coringa, e como ela ficou com medo quando era criança. Ela diz que teve alguns pesadelos estranhos. O pai diz que tem alguém batendo na porta e pede para Bárbara atender. Bárbara abre a porta e de repente o Coringa com um sorriso sinistro aparece. Bárbara foi baleada e cai. Coringa diz que não precisa se preocupar com o barulho, pois as bibliotecárias odeiam barulho. Ele afirma que não pode dizer muito sobre o estado dela, mas acredita que a coluna esteja partida. O pai fica furioso e chama o Coringa de desgraçado, preocupado com a filha. O Coringa tenta minimizar a situação, dizendo que a possibilidade dela voltar a andar é muito remota, mas tudo pode ser resolvido com uma cadeira de rodas. Ele pede para que o pai seja levado para onde ele precisa ir, e lembra que é o pai quem está pagando a conta. Ele lamenta que a filha não possa ir à estreia do pai, pois não podem acomodar inválidos. Ele sugere que algumas fotos da filha vão fazer o pai se lembrar dela. A filha fica chocada com a situação e pergunta por que ele está fazendo isso. O Coringa responde que é para provar uma coisa e brinda ao crime. No flashback do passado do Coringa, ele está conversando com alguns homens em um bar. Ele diz que precisa provar a si mesmo que é um bom marido e pai, e que não estaria fazendo o que está fazendo se não fosse importante. Ele conta que começou como assistente de laboratório, mas decidiu se tornar comediante, pois achava que tinha talento. Ele lamenta que o talento o tenha levado a cometer um grande crime. Os homens pedem para que ele fale mais baixo. Ele pede desculpas, pois não está acostumado a beber no almoço. Ele pergunta se eles têm certeza de que ninguém vai saber que ele está envolvido. Os homens garantem que ele está em boas mãos e que precisam da ajuda dele para fazer uma visita a uma fábrica de baralhos, através da indústria química em que ele trabalhou. Para terem certeza absoluta de que ninguém vai reconhecê-lo, eles lhe dão uma máscara de disfarce. Ele parece hesitante, mas acaba concordando em ajudá-los. Os homens explicam que a máscara de disfarce tem lentes infravermelhas para ajudá-lo a enxergar no escuro. Ele fica preocupado, pois a máscara pode prejudicar sua visão, mas os homens garantem que ele vai enxergar melhor do que eles. Ele fica ainda mais preocupado quando um dos homens menciona que um criminoso com um capuz vermelho usou uma máscara semelhante para assaltar uma fábrica de gelo no mês passado. Os homens o tranquilizam, dizendo que, se algo sair errado, a culpa será do criminoso com o capuz vermelho. Ele hesita, mas os homens o pressionam, dizendo que ele precisa ajudá-los se quiser que seu filho nasça em uma vida melhor. Ele acaba concordando em ajudá-los e marca o dia e a hora para o crime. Ele fica animado com a possibilidade de mudar de vida
e se tornar rico, pensando que nada será como antes. A cena termina com ele dizendo que sua vida vai mudar completamente a partir do dia seguinte. No hospital, um médico informa a Batman que a bala atravessou a coluna da Bárbara e que ela provavelmente ficará paraplégica pelo resto da vida. Ele conta que uma mulher da mesma turma de yoga da senhorita Gordon encontrou a vítima despida e a casa vazia. O Coringa a teria despido depois de atirar nela e tirado algumas fotos. O médico diz que o que aconteceu com Bárbara foi algo doentio. Batman responde que sim, que é doentio. Batman pede para ele se retirar para que ele possa falar a sós com a paciente por alguns minutos. Batman chama por Bárbara e ela responde, reconhecendo a voz de Bruce. Ela conta que o Coringa levou seu pai e que ele passou dos limites dessa vez. Bárbara está claramente assustada e preocupada com o que o Coringa pode fazer com seu pai. Batman tenta acalmá-la, mas ela insiste que os olhos do Coringa estavam diferentes e que ele disse que queria provar algo e que seu pai ia pagar a conta. A cena termina com Bárbara perguntando a Bruce o que o Coringa está fazendo com seu pai. No parque de diversão do Coringa, um homem desconhecido acorda confuso e assustado. Ele não sabe como chegou lá e pede para que parem com o que estão fazendo. O Coringa e seus capangas o levam à força e ele começa a sentir dores na coluna. A seguir podemos ver o encontro entre o comissário Gordon e o Coringa, onde o Coringa se diverte com o desconforto de Gordon ao remexer em suas memórias. O Coringa argumenta que as memórias são essenciais para a sanidade humana, mas também oferece a loucura como uma alternativa para lidar com lembranças dolorosas. Por fim, o Coringa provoca Gordon a abraçar a loucura como forma de escapar das memórias perturbadoras. No bar, o homem está animado com a possibilidade de realizar um grande crime. Ele comenta que a pior parte, de mentir para sua esposa, já passou, e que ela pensa que ele está indo para uma entrevista de emprego. Seus amigos o aconselham a usar um terno e gravata borboleta, pois isso é uma marca registrada do capuz vermelho. De repente, a polícia entra no bar e pede para falar com ele. Eles informam que sua esposa sofreu um acidente testando um aquecedor de mamadeiras e morreu. O homem fica chocado e não consegue acreditar no que acabou de ouvir. O policial tentava ser gentil ao dar a notícia da morte da esposa do marido, mas este estava em choque e não conseguia processar a informação. A gangue tentava animá-lo, dizendo que não era hora de desistir do plano, mas o marido não conseguia pensar em outra coisa além da perda que acabara de sofrer. A gangue insistia que o acordo ainda estava de pé e que amanhã ele poderia enterrar sua esposa em grande estilo, mas o marido não parecia interessado. Ele não conseguia entender como eles podiam continuar com o plano depois de uma tragédia como aquela. Enquanto isso, o policial tentava acalmar a situação e dar espaço para o marido processar a notícia. A gangue, por outro lado, parecia impaciente e insistia que ele pegasse a foto e continuasse com o plano. O marido, ainda em choque, pegou a foto e parecia pronto para seguir em frente, mas sua mente ainda estava na perda que acabara de sofrer. Enquanto a melodia assombrosa da música do Coringa tomava conta do ambiente, o comissário podia sentir seu coração batendo forte no peito. O trem fantasma, com sua aura sinistra e sons misteriosos, o que mais chamou a atenção foi uma visão das fotos da sua filha Bárbara que causou um arrepio na espinha. Batman continua a investigar onde seria o Parque dos Horrores do Coringa. Foi então que os policiais mandaram um bate-sinal confirmando que conseguiram ingressos do parque e entregam os ingressos ao Batman. Ele parte sem pensar duas vezes. Coringa comenta que enquanto ele saía do trem fantasma do parque de diversões, que o sujeito no meio do grupo parecia um jovem quando começou seu passeio, talvez não mais do que 17 anos, e seus amigos eram astros do basquete, e como a realidade havia afetado o pobre homem, transformando-o em algo diferente. Coringa mencionava que nunca confiava totalmente em ninguém. Ele provocava o sujeito no meio do grupo, dizendo que ele precisava descobrir a verdade no caminho das alucinações. O comissário Gordon, confuso e assustado, parecia perdido em seus pensamentos. De repente, o Coringa chamava a atenção de Gordon, questionando se alguém estava em casa em sua mente. O comportamento rude do Coringa levava a gangue a levar Gordon para longe dali e colocá-lo em uma jaula, na esperança de que ele refletisse sobre sua situação e sobre a injustiça da vida. Nesta cena, vemos uma gangue confrontando um homem que parece estar um pouco confuso. A gangue o lembra de que eles vieram para fazer um serviço e o homem responde de forma desorientada, mencionando que estava apenas relembrando sua rotina diária de trabalho. A gangue o interrompe, pedindo para ele calar a boca e colocar seu disfarce.
O homem fica surpreso e questiona se tudo dará certo e se ele poderá respirar. A gangue tranquiliza o homem, elogiando sua cabeça engraçada e garante que podem ouvi-lo normalmente. Eles então pedem que o homem guie-os até a fábrica de baralhos, embora ele esteja se sentindo estranho e focado em Ginny. No entanto, um guarda aparece e os confronta, levando a uma troca de tiros e uma corrida pela fábrica. Os tiros ecoavam pelo ambiente, enchendo-o de tensão. O homem com o disfarce vermelho começava a entrar em pânico, incapaz de enxergar direito devido à sua máscara. Ele tentava desesperadamente encontrar uma saída, mas sem sucesso. A gangue, por sua vez, estava determinada a acabar com ele. Gritavam ameaças e xingamentos, deixando claro que não iriam desistir facilmente. O homem com o disfarce tentava se explicar, mas não tinha chance de ser ouvido. A situação estava ficando cada vez mais perigosa. Do lado de fora, um policial, identificado como Murphy, recebia a informação sobre o bando do Capuz Vermelho. Ele ordenava que alguns homens fossem enviados para os fundos do local. Era uma corrida contra o tempo para capturar o líder do grupo. Enquanto isso, dentro do ambiente caótico, o líder do grupo puxava uma arma, ameaçando a todos ao seu redor. O pânico se intensificava. O homem com o disfarce vermelho implorava para que todos corressem, afirmando que estava tudo perdido. De repente, um policial alertava que o Capuz Vermelho estava escapando pela plataforma próxima. Ele estava na mira de um guarda, pronto para atirar. Porém, o policial intervinha, decidindo que não haveria mais disparos. Batman chega à fábrica e se depara com os guardas, que ficam surpresos ao vê-lo. Eles reconhecem e diz: "Olha, é aquele morcego humano dos jornais", e se perguntam o que está acontecendo. Batman não perde tempo e se dirige ao Capuz Vermelho, dizendo que se encontraram novamente. O Capuz Vermelho, em desespero, questiona o que fez para merecer aquela punição. Ele pede para que Batman não se aproxime, ameaçando pular. Batman tenta acalmá-lo, mas o Capuz Vermelho não ouve e acaba pulando no rio com os produtos químicos. A cena é tensa e dramática, com Batman tentando impedir o Capuz Vermelho de cometer um ato desesperado. A situação é ainda mais complicada devido aos produtos químicos envolvidos, que podem ter consequências graves. O Capuz Vermelho consegue sair do rio tóxico, mas começa a sentir coceira no rosto e nas mãos. Ele precisa tirar a máscara para ver o que está acontecendo. A situação é preocupante, pois os produtos químicos podem ter causado danos irreversíveis à sua saúde. A cena é tensa e dramática, ao ver seu rosto na água todo deformado, branco, com lábios vermelhos e seu cabelo todo verde. No parque de diversões do Coringa, ele se diverte de forma maníaca, soltando risadas estridentes. Ele se dirige à multidão, apresentando um espetáculo bizarro. O Coringa chama a atenção para o homem comum, um ser fisicamente e mentalmente deformado, com uma visão distorcida dos valores e uma consciência social repugnante. O Coringa descreve o homem comum como tendo noções frágeis e inúteis de ordem e sanidade, além de um otimismo repulsivo. Ele afirma que, sob muita pressão, o homem comum quebra. O Coringa questiona como o homem comum consegue sobreviver em um mundo cruel e irracional, onde a existência humana é vista como louca e sem propósito. O vilão revela que 1 em cada 8 indivíduos enlouquece em um mundo psicótico como esse, e qualquer outra reação seria considerada loucura. Ele conclui que a triste resposta para a pergunta de como o homem comum sobrevive é não muito bem. O Coringa enfatiza que ninguém pode culpá-los, considerando o mundo insano em que vivem. A cena é carregada de ironia e sarcasmo, enquanto o Coringa expõe sua visão distorcida da realidade e da condição humana. Sua apresentação no parque de diversões é uma demonstração de sua insanidade e crueldade, deixando a multidão perplexa e perturbada. Finalmente, Batman chega ao parque de diversões para resgatar o comissário das garras do Coringa. Ele se aproxima do vilão e inicia a conversa de forma direta. Batman diz: "Olá, eu vim conversar. Estive pensando muito ultimamente sobre você e eu, sobre o que vai acontecer conosco no fim. Nós vamos matar um ao outro, não? Talvez você me mate, talvez eu te mate, talvez mais cedo, talvez mais tarde." Enquanto Batman confronta o Coringa, ele também se preocupa com o estado do comissário Gordon. Ele chama pelo nome do comissário, perguntando se ele ainda está bem. Comissário Gordon, visivelmente abalado, revela a Batman que o Coringa atirou em Bárbara e mostrou fotografias perturbadoras para tentar enlouquecê-lo.
Batman tenta acalmar o comissário, dizendo que a polícia logo estará presente e que ele ficará ao seu lado até a chegada deles. No entanto, o comissário Gordon insiste que quer que Batman prenda o Coringa. Ele afirma que está bem e pede para Batman seguir o vilão. Gordon enfatiza que deseja que o Coringa seja preso pela lei, mostrando que o sistema de justiça pode funcionar. Batman, compreendendo a determinação do comissário, responde que fará o possível para atender ao seu pedido. A cena é carregada de tensão e urgência, com o comissário Gordon buscando justiça e Batman prometendo fazer tudo o que estiver ao seu alcance. O Coringa grita, expressando sua satisfação por Batman ter aceitado seu convite. Ele revela que pouco se importa se Batman o levar de volta ao asilo, pois acredita que o comissário Gordon enlouqueceu de verdade. O Coringa acredita que provou sua teoria de que não há diferença entre ele e qualquer outra pessoa, e que basta um dia ruim para transformar o mais são dos homens em um lunático. Ele acredita que a única distância entre ele e o mundo é um dia ruim. O Coringa continua provocando Batman, afirmando que seu próprio dia ruim o deixou tão louco quanto qualquer um, mas que ele se recusa a admitir. O vilão questiona por que Batman continua fingindo que a vida tem sentido e que vale a pena todo o esforço. Ele zomba de Batman por se vestir como um rato voador e diz que isso o faz sentir vontade de vomitar. O Coringa questiona o Batman sobre o que o fez se arriscar tanto, sugerindo que talvez tenha sido algo como a namorada estuprada por viciados ou o irmão esquartejado por assaltantes. Ele afirma que foi assim que aconteceu com ele, mas que não tem certeza absoluta, já que às vezes se lembra de um jeito e outras vezes de outro. O Coringa admite que ficou louco quando percebeu que o mundo era uma piada de mau gosto e que preferiu ficar louco a encarar a realidade. Ele questiona o Batman sobre por que ele não vê o lado engraçado das coisas e por que não está rindo. Ele argumenta que tudo pelo que as pessoas lutam e dão valor não passa de uma monstruosa e insensata anedota. O Coringa cita o exemplo da última Grande Guerra, que foi disparada por uma discussão sobre quantos postes telegráficos a Alemanha devia aos seus credores de guerra. Ele acredita que é tudo uma piada e questiona por que o Batman não vê isso também. A resposta do Batman mostra que ele não está disposto a entrar no jogo do Coringa e que não acha graça em suas piadas de mau gosto. Ele se mantém firme em sua postura de defensor da justiça e não se deixa abalar pelas provocações do Coringa. Batman confronta o Coringa e diz que falou com o comissário Gordon e que ele está ótimo. Ele reconhece as brincadeiras doentias do Coringa, mas afirma que o comissário Gordon está tão equilibrado como sempre foi. Batman reflete sobre a possibilidade de que pessoas comuns não se quebrem à toa e que talvez a fraqueza seja apenas do próprio Coringa. Sua voz ecoa no ambiente tenso, enquanto ele tenta manter a calma e a racionalidade diante das provocações do Coringa. Coringa expressa frustração ao ver que sua arma está vazia. Ele questiona o Batman sobre o que está esperando e afirma que atirou em uma garota indefesa e aterrorizou um velho. Ele provoca o Batman, perguntando por que ele não o manda para o inferno de uma vez por todas e espera uma ovação da galera. O Batman responde com sua típica seriedade, dizendo que não é isso que ele quer e que está cumprindo a lei. Ele se mantém firme em sua postura de defensor da justiça e não se deixa abalar pelas provocações do Coringa. Batman tenta convencer o Coringa a parar com a violência e a trabalhar com ele para encontrar uma solução pacífica. Ele diz que não quer machucá-lo e que não quer que nenhum dos dois acabe matando o outro no fim. Ele reconhece que estão esgotando as alternativas e que talvez esta seja a última chance de parar antes de entrarem em uma rota suicida que levará ambos à morte. Batman oferece ajuda ao Coringa, sugerindo que eles trabalhem juntos e que ele possa ajudá-lo a se reabilitar. Ele diz que não precisa ficar alienado novamente e que não precisam se matar. O Coringa, no entanto, recusa a oferta e diz que é tarde demais para isso. A resposta do Coringa é irônica e ele diz que a situação lembra uma piada. O Coringa conta uma piada ao Batman, envolvendo dois homens em um hospício que decidem escapar. Eles vão até a cobertura do lugar e veem o telhado de outro prédio apontando para a lua, simbolizando a liberdade. Um dos homens pula sem problemas para o outro telhado, mas o amigo dele se acovarda com medo de cair. Então o primeiro homem tem uma ideia. Ele diz: "Ei, eu estou com minha lanterna aqui. Vou acendê-la sobre os vãos dos prédios, e você atravessa pelo facho de luz." No entanto, o segundo homem sacode a cabeça e diz:
O que você acha que eu sou? Louco? E se você apagar a luz quando eu estiver no meio do caminho? O Coringa termina a piada com uma risada maliciosa. Batman tenta se conter, mas acaba rindo junto com Coringa, então a viatura se aproxima.